Sai, para. Não, não. Existem canais no YouTube que parecem apenas entretenimento, jogos, desafios, histórias comuns, mas o canal de Champ não entra nessa categoria, porque quanto mais você assiste os vídeos, mais uma coisa fica clara. Tem algo de errado ali. No começo parecia apenas um jogador de Minecraft, passando por desafios impossíveis, mas depois começa a aparecer mensagens, códigos, frases desconexas e, principalmente, uma sensação constante que ele não está sozinho. Nessa segunda parte da investigação, nós vamos analisar todos os novos vídeos de Champ em ordem, não apenas os códigos, mas tudo o que acontece dentro deles, porque a verdade não está apenas escondida nas mensagens, ela está no comportamento, no ambiente e nas contradições que se repetem a cada episódio. No primeiro vídeo da sequência, Minecraft, mas se eu abrir o inventário eu sou dividido no meio, logo no início do vídeo aparece na legenda um versículo bíblico, Apocalipse 14:11, que dando uma pesquisada rápida nos leva ao seguinte texto: "E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal em seu nome." O texto fala sobre a fumaça do tormento subindo para todo sempre, e sobre aqueles que não têm repouso nem de dia e nem de noite. Um tanto que bizarro, né? Isso confirma em quase 100% a nossa teoria sobre Duat. Ele está num lugar sem descanso, sempre sendo vigiado por alguém ou algo, o que a Bíblia chama de a besta e o Arg chama de eles. Logo depois da apresentação de Champ, ele diz que eles espalharam perguntas dos inscritos pelo mapa, e isso agora faz a gente acreditar que quem cria os mapas é a organização. E outra coisa que reforça essa especulação é os blocos do templo serem trocados por lã, o que não é padrão no Minecraft. Bem, dentro desse templo, Champ acha sua primeira pergunta. A pessoa da placa pergunta se Champ está bem, o que até essa altura do campeonato nós já sabemos qual é a resposta, mas em vez de ser sincero com a gente, o Champ desvia da pergunta. Isso meio que deixa óbvia a resposta. A primeira pergunta. Calma aí. Você está bem? Logo na primeira pergunta? Ah, eu tô aqui, né? Eu acho que isso já é alguma coisa. Isso meio que deixa óbvia a resposta, que seria não. Uma coisa que me deixou encucado foi que Champ escolheu desviar da pergunta ao invés de ser sincero com seu público. Mas, mais pra frente desse vídeo, Champ acha sua segunda pergunta. Você sente dor? Nessa segunda pergunta, Champ responde com sinceridade. Eu sinto dor, sim. Eu sinto muita dor, na verdade. Mas com a voz meio cabisbaixa e na real bem triste. Nesse mesmo momento aparece um código na legenda para nós decifrarmos. A frase está em latim, então colocando no Google Tradutor conseguimos a frase: reformado para sempre. O que faz a gente pensar, reformado? Será que Champ foi remodelado para os novos desafios? Isso explica o porquê de Champ ser tão neutro em relação a morrer tantas vezes. Avançando mais um pouco no vídeo, a gente acha a terceira pergunta. Qual é seu pior medo? Antes mesmo de Champ responder a pergunta, um código Morse aparece na legenda que, decifrando ele, conseguimos a frase: Socorro, eu não sou Champ. Como assim ele não é o Champ? Essa frase faz a gente acreditar que quem está no corpo de Champ não seja realmente o Champ, e sim outra pessoa. Talvez Champ nem seja seu real nome. Logo depois disso, Champ responde a pergunta, falando que tem medo do pra sempre. Eu tenho muito medo do pra sempre. Do pra sempre? Talvez ele tenha medo de nunca conseguir alcançar o Aro, ou nunca conseguir sair desse ciclo de dor e sofrimento. Saindo um pouco dessa loucura de códigos e teorias, vale ressaltar que nos novos vídeos de Champ eu consegui ouvir passos junto com os dele na gameplay. Como se algo andasse com ele. Será que essa tal de organização está observando ele até dentro do jogo? Mas tá bem, voltando aqui, a gente chega na próxima pergunta. Como você conheceu eles? Champ responde que não sabe se conhecer seria a palavra certa. Ele diz que eles já estavam aqui, que eles sempre estiveram observando ele,
Isso dá uma força na teoria que o que anda com ele durante a gameplay é a organização, mas bem depois disso aparece na legenda, capítulo 30b. Esse capítulo não era familiar pra mim, mas dando uma pesquisada eu achei esse tal capítulo no livro dos mortos do Antigo Egito. É um dos textos funerários usados para proteger o falecido na vida após a morte. Ele é conhecido como o feitiço ligado ao julgamento da alma, o qual o coração do morto é associado à verdade e à justiça diante dos deuses, ajudando a alcançar a passagem segura para a eternidade. Isso se conecta diretamente com o julgamento de Anubis, que é uma das partes centrais da crença egípcia sobre a vida após a morte. Sim, o mesmo julgamento que eu cito no meu último vídeo, mas para quem ainda não viu ele, eu vou dar um breve resumo. Nesse julgamento, Anubis, o deus da cabeça de chacal, era responsável por pesar o coração do falecido em uma balança. De um lado ficava o coração, que guardava as ações e a verdade da pessoa, e do outro lado ficava a pena de Maat, um símbolo da verdade e da justiça. E se o coração fosse mais pesado que a pena? Isso significava que a pessoa teve uma vida cheia de pecados, mentiras ou injustiça. E a consequência disso era que a alma da pessoa era devorada por um monstro chamado Amit, uma criatura monstruosa chamada de Devorador de Almas. Depois disso, a pessoa não tinha vida após a morte, era como uma aniquilação definitiva da alma. Zinco, se o coração fosse mais leve e equilibrado que a pena, se o coração fosse puro ou compatível com a pena de Maat, isso indicava que a vida era justa e correta. E sua consequência? A alma era aprovada por Anubis e podia seguir para o Aaro, o paraíso egípcio, uma espécie de vida eterna tranquila. E depois dessa breve explicação, vamos para a próxima pergunta. O que seria eles e o que eles são? Champ diz não saber, mas diz que eles são o que causam tudo isso. Eu não sei direito. São eles quem causam tudo isso. E junto com a resposta dele aparece na legenda, São um motivo. o que por agora não agrega muito na nossa investigação. Um pouco depois de responder essa pergunta, Champ vê ao longe uma casa com uma tocha vermelha, e quando chega perto, um código Morse toca. Traduzindo ele diz alô, o que me faz pensar, e se tiver outra coisa tentando se comunicar com Champ, outra pessoa, mas essa tentativa de comunicação seria conosco ou com Champ? Ainda não sabemos bem, mas dentro dessa casa temos outra pergunta. Em qual lugar você está? Essa pergunta confirma o que eu acabei de dizer. Talvez tenha alguém procurando o Champ, tentando salvá-lo, disfarçado no público de Champ, talvez. Talvez do Corvo saiba muito mais que nós. Até nesse momento do vídeo e em diante, vai ser muito comum ver Champ com dor de cabeça por causa das perguntas. Mas ele mantém o foco no desafio, repetindo que vai conseguir ganhar dessa vez. Então Champ entra em uma das casas da vila e olha para um atril. Um som próprio do jogo toca. Sinceramente eu achei meio cômico esse som. Mas voltando aqui, no atril tinha um livro que Champ abre para ler. E aqui conseguimos mais perguntas. Na primeira pergunta, por que você sempre volta? Champ apenas diz eles, deixando entender que são eles que escolhem isso. Na segunda pergunta, por que você não tira essa máscara? Como assim, máscara? Talvez Champ não esteja sendo honesto com a gente, talvez ele esteja escondendo algo da gente. Talvez seja algo que a gente ainda não sabe. Champ responde que não é uma escolha dele, talvez o segredo não seja apenas dele, sim dessa tal pessoa que está procurando ele. E a terceira e última pergunta, quem é você? Champ não responde, mas algo aparece na legenda, um código, e decifrando ele com a cifra de César, com a chave -3, conseguimos a seguinte frase. Eu sou ele. Mas agora ele diz que é ele. As mensagens se contradizem, talvez há algo acontecendo com o Champ que ainda não percebemos. Depois dessas perguntas, Champ abre o inventário, assim perdendo o desafio de propósito. Eu cheguei nessa conclusão que foi de propósito, pois em vários momentos do vídeo, Champ disse que tem uma estratégia para ganhar. Ele realmente tinha uma chance de ganhar esse desafio, mas eu acho que o peso das perguntas foi demais para ele, e assim ele acabou desistindo. No segundo vídeo da sequência, Minecraft Mas Se Eu Parar de Andar Todos os Meus Órgãos Param, bem no primeiro frame do vídeo somos recebidos com a imagem de Champ distorcido, o que por enquanto não agrega muito na história. Então Champ inicia o desafio enquanto fala que eles levaram seu cachorro para passear. Esse cachorro faz referência diretamente ao Puat. O Puat era uma divindade do Antigo Egito associada à guerra, morte e caminhos para o além. Ele era frequentemente representado por um lobo ou por um chacal. E seu nome significa algo como abridor de caminhos. Isso significa que ele tinha a função simbólica de abrir caminhos para os exércitos nas batalhas e também para as almas no mundo dos mortos, ajudando os falecidos a atravessar os obstáculos do submundo e chegar até o julgamento de Osíris. Logo depois dele falar do cachorro, aparece um código Morse na legenda que traduzindo conseguimos a frase Eu me lembro dela.
Quem seria ela? Seria a pessoa que está tentando achá-lo? Então o Champ começa a se lembrar das coisas, e isso tá ficando cada vez mais interessante. Depois disso, chegamos à primeira pergunta do vídeo, que é: tudo bem, Champ, qual é o seu nome? Ele diz que é Champ, que sempre foi Champ, mas até agora só é dito o contrário pra gente com os códigos. Talvez esse nem seja seu nome. Logo depois desse código, Champ encontra uma vila, onde ele entra curioso, já que segundo ele nunca viu nada daquele bioma. Enquanto Champ caminha pela vila, ele se encontra com uma fonte congelada, uma tocha vermelha, a mesma tocha que já apareceu em vídeos anteriores. E dando uma pesquisada, eu achei uma coisa que pode ser relacionada a tudo isso. Pois no Egito Antigo existia uma crença que a chama vermelha era associada ao renascimento, aos ciclos bons e ruins. Logo depois aparece nossa próxima placa em cima de uma casa, o que é bem estranho. Champ, me conte sua história mais feliz. E junto com a pergunta aparece uma frase em latim na legenda que diz: A memória é um castigo que nunca morre. talvez o castigo de verdade não seja esquecer, e sim se lembrar. Então o Champ começa a contar sua história, onde ela se inicia quando eles esqueceram a porta aberta, onde Champ decidiu sair andando, e ele andou e andou, até chegar num lugar que não havia mais luz, onde era frio, onde era até doloroso de respirar. Mas ele ainda continua andando até ele achar, no meio da escuridão, uma floresta. E ele diz que se lembra disso por conta do cheiro. Então ele continuou andando na floresta, escura e úmida, até achar um poço. E nesse momento aparece um código Morse junto com a cifra de César, que traduzindo temos a seguinte frase: Nem tudo era mentira. o que faz a gente acreditar que a história é verdadeira. E logo depois disso aparece a próxima placa com uma pergunta: você é real? E Champ responde que é tão real quanto nós. Tão real quanto você. Enfim, onde que eu tava mesmo? Depois Champ continua sua história e diz que o poço era seco, escuro e úmido, mas que ele acabou escorregando dentro, bateu a cabeça e logo depois apagou. Ele diz que quando acordou em um lugar diferente, mas o vídeo dá um bug na hora e aparece um código Morse que diz outro lugar, que faz a gente especular que ele realmente acordou em outro lugar. Algo aconteceu depois da queda. Nesse momento entra uma nova pessoa na história. Quando Champ acorda, ele diz que viu alguém olhando pra ele de uma forma diferente. Ela estava observando ele, mas de forma diferente que eles observam. Mas um pouco antes de Champ falar isso, aparece um código na legenda que diz: Eu sou ela. isso é dispensar. Logo depois que Champ diz que ela falou pra ele seguir ela, mas o vídeo corta e vamos para uma cena onde Champ fala sobre picos de gelo. Mas a cena que acabamos de ver tem algo a ver com Osiris, uma ideia que circula em teorias alternativas e interpretações modernas sobre Gizé, que fala de um suposto poço ou estrutura subterrânea localizado sobre as areias próximas à esfinge, descendo em níveis profundos abaixo do solo. Segundo essa visão, esse local teria sido construído pelos antigos egípcios como uma espécie de representação física do Duat. Cada nível simbolizaria uma etapa da jornada da alma após a morte, conectando o espaço físico com o conceito espiritual do além. Dentro dessa interpretação simbólica, o local também seria associado ao túmulo de Osiris. Assim, mais que uma estrutura arquitetônica, ele seria visto como uma encarnação do submundo egípcio na Terra. E é importante notar que essa ideia não faz parte do consenso arqueológico principal, sendo tratada mais como uma leitura simbólica ou especulativa sobre os monumentos de Gizé. Ok, vamos voltar ao Champ. Até agora achávamos que a história era em torno de Champ, mas agora temos uma mulher na história, que parece ter um tipo de ligação com ele. Logo depois disso, Champ comenta sobre o bioma e fala sobre os picos de gelo. Ele diz que pareciam querer alcançar o céu. Esse trecho descreve um mito egípcio sobre a criação do mundo e a separação do céu e da terra. No começo, Geb, a terra, e Nut, o céu, estavam unidos, sem espaço entre eles, o que impedia a existência da vida. Para permitir que o mundo existisse, o deus Shu, o ar, se colocou entre os dois e ergueu Nut, separando o céu da terra, e a partir daí o céu passou a ficar acima e a terra abaixo. O mito também explica a origem da água e das chuvas de forma simbólica. As lágrimas de Geb, triste pela separação de Nut, seriam as fontes de água que surgem da terra. Depois disso aparece uma imagem de Champ, mas dessa vez ele não estava distorcido, e sinceramente eu ainda não sei o que isso significa de verdade. Em seguida, Champ fala não entender o porquê as pessoas acham o amor e o ódio tão diferentes, porque segundo ele os dois fazem você votar. Isso é uma ligação direta à ressurreição pelo ódio e o amor. Um dos mitos mais famosos do Egito Antigo envolve Osiris e Ishit, e usa o contraste entre o amor e ódio para explicar acontecimentos simbólicos da religião egípcia. Segundo a narrativa, Ishit, movido por ódio e inveja, assassinou seu irmão Osiris e espalhou seu corpo pelo mundo, representando caos e destruição. Em oposição, Isis, esposa de Osiris, simboliza o amor, a lealdade e a magia.
Ela viajou por toda a Terra reunindo pedaços do seu marido, conseguindo restaurá-lo de forma parcial, trazendo de volta à vida. Esse mito também explica a ideia da morte e renascimento no Egito Antigo, já que Osíris, após ser reconstruído, passa a governar o mundo dos mortos, tornando-se o símbolo da vida após a morte e da ressurreição. Talvez isso explique o porquê dele sempre voltar, era por causa do seu sentimento. Nesse momento do vídeo aparece mais um código, e depois de traduzirmos ele diz: O poço era verdadeiro. Logo depois aparece a próxima placa que diz: você consegue se perdoar todo dia? Ele não responde de imediato, apenas diz baixinho que alguém já havia perguntado isso a ele. Alguém também já me perguntou isso. E essa pergunta despertou algo nele, algo que ele não gostou de lembrar. E é nesse momento que Champ se encontra com um ou o poço e fica encarando ele parado. Mas com isso ele perde o desafio, e todos seus órgãos param. Então depois disso, Champ simplesmente volta à vida e diz: Às vezes eu me pergunto, quanto de mim tem em você? Eu não sei bem se essa pergunta foi feita para nós espectadores ou para ele mesmo, e sim foi feita a ela, a pessoa que ele talvez compartilhe essa memória. Logo depois Champ se joga no poço e no último frame do vídeo, onde tudo está escuro, aparece um código na legenda que diz: Eu ainda estou caindo. Isso faz eu pensar que cair no poço começou tudo, toda essa tortura, todo esse ciclo. E uma das teorias mais aceitas pela comunidade é que Champ muda de corpo. Talvez enquanto ele estiver caindo ele ainda consiga mudar de corpo, até conseguir o que quer. Descendo na descrição desse vídeo encontramos um enumerário de letras com ponto .txt no final, que traduzindo essa cifra de César temos o seguinte nome: Arquivo geral anônimo .txt. E dentro dele existe um texto vazado sobre o experimento de Champ. Mas antes de eu falar sobre, eu queria dar todos os créditos à tradução desse texto ao dono desse comentário que me ajudou muito. Então, voltando, o texto diz: o mundo não parou de seu processo. A morte se aproxima, prestem atenção. Ele tem. Champ não é quem parece, ele é cruel e tem objetivos sombrios, buscando apenas um poder que é inimaginável para os mortais. O destino está traçado, a queda de Herobrine está perto de acontecer. Segundo o plano que Champ montou, no dia 7, ele está chegando. O mundo dá voltas, ele não para, tira todo o brilho dele, mas sempre volta. Champ deixa de ser apenas uma vítima e passa a ser interpretado como algo muito mais perigoso. A mensagem sugere intenções que não são tão claras, mas apontam para um caminho específico, a busca por um poder que não deveria ser acessado. Nada é totalmente explicado, mas o padrão é sempre o mesmo. Silêncio, códigos, frases quebradas que indicam que algo está sendo preparado. Isso levanta uma dúvida sobre até onde Champ estaria disposto a ir e o que exatamente ele espera alcançar com tudo isso. No fim resta apenas a sensação que não se trata apenas de curiosidade ou investigação, mas de um plano que ainda não foi totalmente revelado. Isso explica a sua intro, que é dele lutando com Herobrine. Talvez Champ não seja tão santo quanto pensávamos. No terceiro vídeo da sequência, Minecraft Mas Eu Sofro Lobotomia, logo nos primeiros segundos do vídeo, somos recebidos com uma frase em latim que, quando traduzida, dá o resultado de Não foi o primeiro. Isso nos confirma que Champ não foi o primeiro experimento, que houveram outras pessoas antes dele. Talvez essa tal mulher seja alguém que foi antes dele. Vale ressaltar que na descrição do vídeo encontramos uma mensagem que diz: esse vídeo é apenas para entretenimento. Pode ser que não tenha sido dividido ao meio de verdade. Talvez o que aconteceu no vídeo que ele foi cortado ao meio foi apenas para nos enganar. Talvez Champ não tenha sido realmente cortado ao meio. Talvez ele esteja ao lado da organização. Na legenda também diz: ninguém jamais viu. Mesmo assim continuam olhando. Será que nós, espectadores, nunca vimos o seu verdadeiro eu? Mas mesmo assim continuamos ansiosos pelo próximo vídeo. Logo no início do vídeo, Champ já fala sobre o objetivo ser o mesmo de sempre: zerar o jogo, reforçando a nossa teoria do vídeo anterior sobre que se ele zerar o jogo, ele é libertado dessa tortura sem fim. Mas eu acho que agora essa teoria está se quebrando com o que a gente está descobrindo nos novos vídeos. E um pouco mais pra frente do vídeo, Champ cita gostar de ouro, o que é um pouco curioso, pois no Egito Antigo, o ouro era considerado a carne dos deuses e um símbolo da eternidade.
Os faraós o utilizavam para legitimar o seu poder divino e garantir a imortalidade. O metal era abundante, extraído principalmente das minas do deserto oriental da região de Núbia. O ouro estava diretamente associado ao deus do sol, Ra. Por ser indestrutível e manter seu brilho intacto com o tempo, o metal representava a vida após a morte e a indestrutibilidade e o poder eterno dos reis. E isso se conecta de forma muito estranha com a descrição do último vídeo, que falava sobre Champ querer um poder que não conseguia ser acessado, quase divino, e o vídeo em si não existe uma ação específica que fará Champ sofrer uma lobotomia, ele diz que eles decidem quando vão fazer a lobotomia. O que dá pra perceber que as regras vão mudando de pouco a pouco a cada vídeo. Mais pra frente do vídeo, Champ cita a história do relógio que a gente falou na última parte, mas tem algo diferente dessa vez, mas ele fala que o relógio fazia barulho, o que normalmente fazem quando eles estão funcionando, o que no vídeo passado, ele disse que o relógio não estava funcionando. Ele também fala que o barulho o irritava tanto que ele quebrou o relógio. Pulando um pouco esse vídeo, achamos o primeiro código, que usando a cifra de César, conseguimos achar a seguinte frase: O primeiro nunca morreu. Na minha visão, ele se refere ao primeiro experimento, que eu tenho uma teoria sobre. E se o primeiro experimento for ele? E se toda vez que ele morre, ele volta com um novo corpo, mas com a mesma alma? Mas acumulando todas as mortes até entrar em colapso. Avançando um pouco mais no terceiro vídeo, achamos uma frase na legenda: pretenso orto fenomênico, oblitera o antecessor latente que o gestou. Mesmo em português fica difícil de entender, então traduzindo para uma forma mais resumida, aquilo que parece ser a verdadeira realidade acaba apagando o que existia antes e que lhe deu origem. Isso significa que o que vemos como original esconde o que realmente o criou. Champ estaria escondendo um antecessor, alguém ou algo que existia antes e que deu origem a ele? Ainda são perguntas que não temos respostas concretas, mas avançando um pouco mais no vídeo, Champ consegue fazer um portal do Nether. E quando entra no Nether, explorando um pouco, ele diz que gosta do calor e que não gosta do frio. Mas nos vídeos anteriores ele disse que odiava o calor do deserto, e eu imagino que o calor do Nether é bem pior do que o deserto. Então isso reforça a minha teoria que Champ muda de corpo constantemente, mantendo a mesma alma, mas com peculiaridades do corpo que habita. Depois de um tempo, a organização decide que era hora de lobotomizar Champ, o que faz Champ se jogar na lava, mas no último frame do vídeo aparece Champ crucificado. A cruz nesse contexto parece menos uma referência religiosa literal e mais um símbolo de julgamento, sacrifício e consequência. Champ teria buscado um poder que ultrapassasse os limites do mundo comum, talvez tentando alcançar ou derrubar algo que representasse uma força superior, como Herobrine enquanto símbolo. Porém, essa busca teria um preço. A crucificação representaria o momento em que ele é punido pelo próprio caminho que escolheu. Outra interpretação ainda mais sombria seria que a crucificação não seria o fim dele, mas uma transformação. Assim como Osiris foi morto, despedaçado e continuou existindo no mundo dos mortos, Champ poderia ter passado por uma morte simbólica para retornar como algo diferente. Então, gente, essa foi a análise do vídeo do Champ. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês perceberam alguma coisa que eu deixei passar, algum código, se vocês têm alguma teoria, deixem nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo e tchau!